Gostaria de convidar você que trouxe a Bíblia a abri-la no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, é uma passagem forte, muito conhecida. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. João capítulo 11, verso 38. A partir do verso 38. Nós vamos ler em nome de Jesus. Se você, quando encontrar, pudesse colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Para nós lermos juntos. Pastor, já saiu aí? Sim. Amém. Mesmo assim, vamos ficar de pé, né, pastor, em nome de Jesus. Vamos ler. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém? Amém? Glória a Deus por essa palavra. Ainda de pé, feche os seus olhos, vamos orar. Gostaria que você fechasse os olhos, mas abrisse o seu coração. Amém? Para a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa trabalhar com liberdade na sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te rendemos graças, meu Deus, por mais esta noite, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa, meu Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje, sobre o teu propósito, sobre o teu cuidado. E eu te peço que neste instante, meu Deus, toda barreira, todo impedimento, Senhor, caia por terra no nome de Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que a partir deste instante, meu Deus, a tua palavra vá e produza em cada vida o resultado para o qual está sendo enviado a partir de agora, no nome de Jesus. E só você que crê que vai receber o teu milagre. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor, e adorando, pode tomar o teu lugar, fica à vontade, em nome de Jesus. Ô glória. Deus não erra. Amém? Deus não erra. Eu gostaria de ler algo que eu pesquisei hoje. É bem rápido, mas eu acho que é importante, porque às vezes as coisas se tornam tão rotineiras para a gente dentro da igreja. A gente, quando escuta uma palavra, né, e a gente já está familiarizado com ela, às vezes ela não causa o resultado, o impacto, mas eu quero fazer uma introdução com algo que eu li hoje. A primeira fase da decomposição se chama autólise, quando alguém morre. Ela consiste na parada de circulação sanguínea e gera o esfriamento do corpo e o pavor mortis. Ocorre por conta da coagulação que impede as células de receberem novos componentes da corrente de plasma e atrapalham a nutrição corporal. E essa etapa pode durar de 9 a 12 horas. Depois vem a putrefação. Depois da decomposição inicial, inicia-se a putrefação. Neste estágio, por conta das bactérias que vivem no intestino do morto, o cadáver passa a inchar, ficar esverdeado e a apresentar um forte odor. Acontece que esses micro-organismos começam a digerir as proteínas ali presentes e passam a eliminar gases, gerando esse resultado:
Essa é a fase que costumo chamar de decomposição efetiva. Ela pode durar entre 25 e 48 horas. E a terceira fase chama-se colonização de larvas. Como dito acima, na fase anterior ao surgimento de um cheiro forte devido à ação das bactérias do intestino do defunto. Nessa fase, o odor passa a atrair moscas e assim inicia-se o estágio da colonização. Os insetos depositam ovos que, posteriormente, eclodem e viram larvas. Essas passam a utilizar o corpo como habitat e fonte de alimento. Esse estágio varia entre 24 e 48 horas. Depois vem a dispersão. Depois que se alimentam, as larvas passam a migrar. Começa então a chamada dispersão larval. Aqui já praticamente não há mais couro e elas precisam buscar outra fonte de energia. Aleluia. Esse é o processo que acontece quando alguém morre. A primeira fase ela dura até 12 horas. Depois ela pode durar até 48 horas. Nós estamos falando de 2 dias e meio. E depois, por mais 2 dias, chega nessa fase onde não se encontra nem mais o couro, a pele da pessoa. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque nós estamos diante de um evento onde Lázaro, um amigo de Jesus era amigo da família, Jesus foi interpelado para ir até lá, fizeram o pedido que ele fosse lá, que Lázaro estava doente. A Bíblia diz que ele ficou 2 dias ainda onde ele estava. E quando ele chegou em Betânia, já tinha 4 dias que Lázaro estava enterrado. Nós temos a passagem onde Jesus, ele se depara com um velório, e um filho único de uma mãe havia morrido. E Jesus para aquele cortejo e ressuscita aquele rapaz. Deus é tão Deus, que certamente já naquela época devia ter aqueles fariseus que já estavam ali de olho em Jesus, querendo arrumar alguma coisa para falar mal de Jesus, para tentar descaracterizar os milagres do Senhor. Alguém poderia dizer, mas esse jovem morreu há poucas horas. Vai ver, ele não estava nem morto. Ele pode ter tido algum tipo de desmaio, alguma coisa excepcional. E tentariam descaracterizar o sobrenatural do que aconteceu naquele momento. Mas eu me deparo com essa situação de Lázaro 4 dias depois. Já tinha dado tempo do corpo dele esfriar. Já tinha tido tempo do corpo dele começar a cheirar mal. E já tinha tido tempo de iniciar a putrefação, o domínio, a colonização das larvas. Ou seja, todo o cenário do caos, do irreversível, estava desenhado. Aos olhos humanos, tanto é que a própria irmã de Lázaro fala: Senhor, já fazem 4 dias, já cheira mal, porque certamente longe daquela caverna onde ele foi enterrado, se sentiu o cheiro, porque ali havia um processo de putrefação e o odor certamente era forte. Mas Jesus, a primeira coisa é que ele não dá ouvidos para esse tipo de argumento. O caos não impediu Jesus de agir. Amém? Amém. Às vezes a gente delimita o poder do Senhor. A gente fala, não, agora o problema é grande demais. Como é que Deus vai sair dessa? Como é que o Senhor vai sair dessa? E essa era a situação. Quando a Marta foi chamar Maria, Maria foi correndo para onde Jesus estava. Os judeus que estavam ali correram junto com ela para saber o que tinha acontecido, porque eles não tinham escutado o que Marta havia dito. Mas eles correram também num objetivo de tentar entender, com um ato de curiosidade. E agora eles chegam ali, está Jesus parado diante da caverna, diante da sepultura. Eu fico imaginando
aquelas pessoas tentando racionalizar o que estava acontecendo. Se Jesus não veio 6 dias atrás, o que é que ele veio fazer aqui agora? Se ele tivesse vindo no tempo certo, as coisas tinham dado certo. Lázaro não teria morrido, certamente. E nós somos assim. Nós temos mania de fazer isso. Nós temos por hábito racionalizar as coisas. Falar, não, agora não tem jeito. Outro dia o pastor Roberto me ligou, falando que o príncipe, o cachorrinho, falou assim, o médico falou que não tem jeito para ele, que ele não chega aqui da manhã. Eu falei, vamos orar, pastor. O cachorrinho, o príncipe. E a gente ora mesmo, lá em casa tem 2 que eu amo. E ele orou e nós oramos. Ele acabou de me dar a notícia aqui que o príncipe está na casa dele correndo de um lado para o outro, abençoado. Mas o médico, quando fez os exames, quando o resultado do exame saiu, ele falou, ele não chega até lá. Aleluia. Eu não sei se o seu caso, se a sua necessidade, se o seu sonho já ficou velho para você. Às vezes já até apodreceu. Mas deixa eu te falar, quando Jesus chega, tudo se renova. Aleluia. Tudo se renova. Amém. Não queira mais racionalizar a sua vida espiritual. Nós temos sim que adorar a Deus com o nosso culto racional, entendendo que Ele é Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é Criador de todas as coisas, que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Mas racionalizar a nossa fé e racionalizar o poder de Deus para agir, nós vamos nos dar mal espiritualmente. E Deus não nos chamou para nos darmos mal espiritualmente, mas para andarmos no sobrenatural. Aleluia. Aleluia. O Jonas, o profeta Jonas, um belo dia, Deus falou assim, Jonas, vai para Nínive. Vai para Nínive. Vai lá levar uma palavra de exortação para aquele povo, porque aquele povo está vivendo em pecado e as coisas precisam mudar lá. Só que o Jonas sabia a situação daquele povo. O Jonas sabia que aquele povo estava vivendo de forma absoluta. O que o Jonas fez? Ele racionalizou. Ele falou assim, Deus está me mandando ir para um lugar que eu vou estar lá pregando, eu vou pregar para as paredes, porque o povo não quer nada com Deus. Jonas foi para Jope e pegou o navio para Tarsis. Deus mandou ele para um lado e ele foi para o outro. Por quê? Porque ele racionalizou a situação. Ele entendeu da forma dele, humanamente. E ele falou, não tem jeito para aquele povo. Já vi tanta gente vindo de lá, trazendo notícia, que foram lá e pregaram, e que não adiantou nada, que ninguém converteu, que ninguém mudou de vida. O que eu vou fazer naquele lugar? Porque ele racionalizou a fé. Mas quando aprove a Deus que ele ficasse 3 dias dentro da boca de um peixe, no ventre de um peixe, a ficha dele caiu. E quando a ficha dele caiu, ele clamou ao Senhor, pediu misericórdia ao Senhor, e Deus então fez com que aquele peixe vomitasse Jonas numa praia. E ali então ele foi para Tarsis, para Nínive. E o rei de Nínive, quando ficou sabendo da pregação de Jonas, fez com que todo o povo, inclusive ele, entrasse no jejum e pagasse o preço. E a salvação do Senhor chegou naquele lugar. A bênção de Deus chegou naquele lugar. Amém. Aleluia! Amém. Sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. É verdade. O veterinário falou que a cachorrinha morreu, não morre nada. O Jonas falou que para aquele povo não tinha jeito, não tinha jeito. E agora está aquele monte de gente olhando ali Jesus na porta daquela caverna. E certamente tinha lamentação. Porque 3 versículos antes da nossa leitura, aqui no verso 35, a Bíblia diz que Jesus chorou. O amor que Jesus, a amizade que Jesus tinha por aquela família que estava sofrendo. Ele viu os irmãos de Jesus, de Lázaro chorando. Ele viu os amigos chorando. E ele se comoveu e chorou também. Talvez disseram essa aí.
Dessa aí Jesus não sai não. Agora ele não resolve nada não. Agora o bicho pegou para o lado de Jesus. Porque já tem 4 dias, aquela vez que ele ressuscitou. Imagina um cutucando. Você lembra quando Jesus ressuscitou aquele menino que morreu lá quando estava no cortejo? Tinha um dia só que tinha morrido. Aquilo lá foi moleza. Mas agora já está cheirando mal. Já tem 4 dias. As bactérias já formaram colônia. Ele já não tem nem pele mais. Será que é por isso que Jesus chorou? Sempre vai ter alguém com esse tipo de comentário. Você já é crente há quanto tempo? Você entregou sua vida para Jesus há quanto tempo? Não aconteceu até hoje? Então você está em pecado. Então você não tem fé. Então você está na igreja errada. Então você está buscando errado. Sempre vão ter uma receita para tentar lançar sobre nós, para justificar o nosso aparente fracasso, a nossa aparente derrota. Mas Jesus estava ali, chorou, se recompôs e deu um comando. Aleluia. Tirem a pedra. Senhor, mas está cheirando mal. Imagina, já está cheirando mal com a pedra. Sem a pedra o negócio vai ficar feio. Tira a pedra. O que Jesus fez? Jesus podia ter dado uma ordem em pedra? Arreda-te. Mas ele não. Ele falou, tirem a pedra. Porque uma coisa nós temos que assimilar. Deus, ele faz o sobrenatural. Mas o natural é nós que fazemos. O nosso esforço, a gente não pode deixar de fazer. Porque às vezes a gente confunde as coisas. O descansar em Deus, com ficar deitado na cama, sem levantar para bater uma porta para tentar uma vaga de emprego. Sem levantar para abrir a porta da empresa, porque ontem não foi cliente nenhum. Fala, hoje eu não vou levantar não. Ontem não foi ninguém, hoje também não vai. E deixar para lá. Deus não age dessa forma, porque cada vez que eu e você levantamos, cada vez que nós batemos uma porta, cada vez que nós tiramos a pedra, Deus está vendo que é o nosso esforço e a nossa fé. E a nossa fé, porque nós estamos apresentando a Ele, fisicamente, externamente, o que é a nossa fé, aquilo que está dentro de nós. Aquela convicção de vitória que está dentro de nós. Aquela que diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor é comigo. É isso. Ah, pastor, você está falando isso, eu nunca passou, já passei. Já falei que eu entrei dentro do CTI, chorei 12 horas. A hora que a minha mulher me largou lá na porta do CTI, a hora que ela foi me visitar no outro dia. Chorei 12 horas, eu dormi 1 minuto à noite. Mas quando ela chegou lá no outro dia e me entregou a minha Bíblia, eu comecei a sorrir e deu glória a Deus. Eu falei, eu não vou morrer, porque as promessas de Deus ainda não se cumpriram na minha vida. Aleluia! Está vendo? Às vezes você achou que aquela promessa não cumpriu na sua vida e que isso era o maior problema da sua vida. Glória a Deus significa que você não vai morrer agora. Sabe por quê? Porque Deus não deixa ninguém frustrado. Ninguém. Se tu creres, ele falou, o próprio Jesus, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você crê que você vai ver a glória de Deus? Então faça a sua parte, tira a pedra que precisa ser tirada. Pastor, não sei que pedra que é essa eu tenho que tirar, não. Se você não sabe, pede a Deus para tirar. Tem muitas pedras que nós precisamos tirar das nossas vidas, do nosso caminho. Você pode ter certeza, talvez você não tenha feito essa reflexão ainda, mas se você parar para pensar e buscar o Senhor, Ele vai te revelar. Há um tempo atrás, Deus fez uma faxina no meu caminho. Eu achei que eu era igual aquela música do Roberto Carlos, tem 1 milhão de amigos. Eu achei que eu tinha 1 milhão de amigos, pastor Betinho. Depois eu descobri que não é só a mão.
Pastor, como é que você descobriu? Porque Deus tirou. Porque Deus revelou. Porque Deus agiu. Porque eu falei assim, eu não sei o que eu tenho que fazer para que essa situação mude. E Deus fez. O tirar a pedra que eu tinha que fazer era deixar o que Deus agir, dar liberdade para Deus. Porque Jesus ele não chega metendo o pé na porta, não. Ele bate na porta, ele pede licença. E se eu e você não abrirmos e não convidarmos para ter essa liberdade na nossa vida, na nossa casa, ou seja, tirar a pedra para ele poder agir, às vezes as coisas não acontecem. Mas glória a Deus que aquele dia tinham pessoas ali que, apesar das circunstâncias, estavam cheios de fé e tiraram a pedra. O fedor que veio foi muito grande. Imagina quando todo mundo está todo aí e falou, o que é isso? O que Jesus mandou fazer agora, rapaz? E eles não sabiam, não imaginavam que o melhor ainda estava por vir. Que Jesus deu o comando, Lázaro, vem para fora. Imagina a cara do povo. Sabe quando Deus disse para você, olha, fica tranquilo, porque eu vou realizar o milagre que eu prometi para você. Eu vou abrir a porta, eu vou te prosperar, eu vou te colocar onde eu te prometi. Aleluia. E parece que está longe. Foi que aquele povo ouviu o comando de Jesus, falou, Lázaro, vem para fora. Eu não sei quanto tempo demorou. Até porque o Lázaro já estava 4 dias deitado. Às vezes eu deito à noite, levanto de manhã, 8 horas depois já levanto todo entrevado. Tem que esticar, tem que pôr esticador, pastor Roberto, agora está feio. Agora o sujeito 4 dias, e todo mumificado ali, todo enrolado na faixa, o negócio estava estreito para o Lázaro levantar. Mas a palavra de Deus diz que Lázaro, todo enfaixado, todo amarrado, ele saiu pulando de dentro do sepulcro. Ele ouviu a voz de Deus. Imagina dentro do Lázaro, estava aquelas larvas, aquela colônia de larvas, ele já não tinha pele ali debaixo daquela faixa. E agora começa tudo a se formar. As larvas vão morrendo, vão sumindo. E de repente o sangue começa a circular de novo. Aquele sangue que já tinha tornado aquele homem verde, podre por dentro, ele começa a circular de novo. E aquele homem começa a respirar. E ele sai pulando e dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se tu creres, meu irmão, tu verás a glória de Deus, como Lázaro viu na vida dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você não errou o endereço, Deus não errou o endereço, Ele te escolheu. Amém? Semana passada teve uma convocação da seleção brasileira. Quem sabia disso? Teve uma convocação, o treinador convocou os melhores, que ele acha que são os melhores. Jesus fez uma convocação e você faz parte da convocação dele. Porque ele olha para você, ele vê o melhor. Aleluia. Ele vê um campeão, ele vê uma campeã. Ele vê um mais do que vencedor. É isso que você é, pastor, mas eu sou tão pequeno. Se eu morrer, acho que Jesus nem vai lembrar que eu morri. Não vai chegar notícia nem no céu. Que eu morri, você que pensa. Você é filho de Deus. Se você crê em Jesus, você é filho de Deus. Aleluia. E quem é filho do rei é o que? É príncipe. É princesa. A gente não é qualquer um, não. Quando eu não era convertido, eu ouvi falar que o povo crente era, eles falavam assim, tinha uma pessoa assim, mas é povinho. É só gente pobre, é só gente não sei o quê. Estupidez. Esse aqui é o povo mais precioso da terra. Glória a Deus. E o Jesus que curou Lázaro, que ressuscitou Lázaro, que colocou ele de pé, que restaurou todas as coisas. Oh, meu irmão. Ele está restaurando o casamento nessa noite. O casamento estava podre. A palavra mais bonita que o marido falava com a mulher é chavaca. Vai dormir hoje chamando de meu amor. Em nome de Jesus. Viu? Sabe por quê? Porque a palavra
de Deus diz que Deus é amor. O apóstolo Paulo fala assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Deus é amor, e nós, para sermos cristãos, o que é ser cristão? É ser como Jesus Cristo. É crer no Senhor Jesus Cristo, mas é ser como Ele também, imitando ao Senhor. Se a gente não tiver amor, de nada vai adiantar. Posso te falar um negócio? Aí nós estamos perdendo tempo. Aí eu estou perdendo tempo se eu não tiver amor. Amor por almas, amor por pessoas, amor por vidas, amor pela minha esposa. Não é só porque ela é linda e maravilhosa, não. Porque eu amo mesmo. Não é de hoje não, meu irmão. Eu tinha 13 anos de idade, tá? E ela também. E sabe a primeira pessoa que eu cutuquei e falei: olha lá, olha aquela moça. Meu pai estava caminhando comigo na praia. Na hora que eu vi essa moça na praia, eu fiquei tão deslumbrado que eu tive que cutucar meu pai. Eu não tinha amigo perto de mim, da minha idade. Eu falei: olha aquela moça. Ele começou a rir. A menina. Menina. Mas Deus honrou. A gente está casado há 33 anos. Da nossa geração de amigos, pessoas, a maioria já se separou, já casou de novo. E a gente está casado, sabe por quê? Porque tem amor. Pastor, mas o senhor não passa luta, não? Eu passo luta. Tadinho. Ela passa muito comigo. Você é uma guerreira de Deus. Mas Deus vem preparando cada vez para coisas maiores. Sabe por quê? Porque nós temos que estar preparados para grandes milagres. Nós vamos viver esses grandes milagres, porque é Jesus que tem todo o poder e nossa fé é nele. Mas nós temos que estar fortes e preparados. Para quê, pastor? Meu irmão, nós estamos vivendo um apocalipse. É verdade. Às vezes nós estamos esperando para isso aqui ainda vai chegar. Depois eu mexo com estudar apocalipse. O apocalipse está aí. Perseguição com a igreja está aí. Hoje eu estava vendo um negócio, agora eles vão proibir candidatos evangélicos. Não vai poder falar de Deus, não. Se você é candidato, você tem que ser candidato como candidato do mundo. O apocalipse está aí. É pais contra filhos, filhos contra pais. Mas e daí? O nosso Senhor Jesus, Ele não muda. Passará os céus, passará a terra, minha palavra não passará. Ele fez essa promessa para que eu e você, nesse tempo de dificuldade, tenhamos a certeza, a convicção, a fé, Aleluia. que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 medidas, mas nós não seremos atingidos. Pode ter tiro, pode ter guerra, pode ser o que for, mas nós não seremos atingidos. É a promessa do Senhor para você. A sua família é preciosa. A sua família é muito preciosa. Estão querendo ridicularizar o instituto, a instituição família. Isso é o que tem de mais precioso. É tão precioso que Jesus não apareceu no mundo como um andarilho, um profeta no meio do deserto, no meio do nada, não. Jesus nasceu de uma mulher, do ventre de uma mulher que Deus plantou lá. Ele veio numa família. Sabe por quê? Para dar um exemplo para mim e para você. Do quão importante é essa instituição. Filhos, valorizem seus pais. Pais, valorizem seus filhos. Porque a gente tem mania de achar que o pai é legal é o pai do vizinho. Porque deixa ele fazer tudo que ele quer. Eu já passei por isso, eu já fui rapaz também. E achava o pai dos meus amigos mal barato, até o dia que eles pararam na cadeia. Porque podia fazer tudo. E eu e meus irmãos, se não podiam, ninguém nunca foi parar na cadeia, nem na delegacia. Porque a gente tinha limites. Porque a família é um lugar que tem que ter limite. Filho tem que ter limite para falar com o pai. Pai pode ser amigo de filho, eu sou amigo dos meus filhos.
Mas filho tem que ter respeito com o pai. Eu não sei o que Deus está mandando dizer isso. Mas sabe para quê? O objetivo eu sei. Para que a sua família se fortaleça ainda mais no Senhor. Que a sua família se fortaleça ainda mais enquanto instituição. Esteja, fechado. Que pode vir o tempo que vier, meu irmão. Pode vir o problema que vier. Pode vir o esquerdismo que vier. Pode vir a seita que vier. Pode vir o político que vier. Nós vamos ficar de pé. Porque Deus vai cuidar das nossas famílias. Deus vai cuidar de nós. Nada vai nos derrubar. Sabe por quê? Porque a nossa vida está alicerçada não é na areia, não. É na rocha. E a rocha chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É o mesmo Jesus que foi aquele dia lá no sepulcro e falou: Lázaro, vem para fora. Aquele que basta uma palavra para mudar a história. Ele está aqui hoje. Pastor, isso é retórica, né? Não. Ele prometeu. Ele falou: se onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou no meio de vós. Então eu posso te afirmar com toda a minha fé que Jesus se faz presente. E Ele sabe o que precisa ser restaurado na sua vida. E Ele vai restaurar. É saúde? Ele vai restaurar. A minha mulher está aqui comigo. Quem quiser pode perguntar para ele. Mas eu fui jogar bola terça-feira. O joelhão saiu do lugar, foi tudo embora. Aí eu tô à base de remédio e não está resolvendo. Aí eu parei de tomar o remédio e estava arrastando. Para entrar no carro é uma guerra. Para sair do carro é outra guerra. Mas na hora que a gente veio para o púlpito, some tudo. Aleluia! Eita glória! É só Jesus que faz essas coisas. Pergunta minha mulher, eu estou aguentando nem andar. Agora eu corro aqui. Por quê? Porque eu vim pela fé. Mas Deus vai me sustentar em cima daquele púlpito. Deus vai me sustentar. Por quê? Porque eu preciso do meu corpo. Há uns anos atrás aconteceu algo comigo. Que a gente acha que isso acontece com Deus. Eu tive vitiligo. E o vitiligo é uma doença cruel. Porque ela te deprime. Estão uns 4 anos. Ela te deprime. Você chega na frente do espelho, é você e o rosto. E sabe onde é que era a minha, pastor Betinho? No rosto. E eu orando, eu buscando. E eu falava com Deus: Deus, eu sou mensageiro do Senhor. A pessoa tem que saber ali que o Senhor fez uma grande obra na minha vida, eu fui curado. O Senhor pode fazer isso. E aí eu comecei a procurar os médicos. E eu tinha um amigo, mas ele é todo coberto pelo vitiligo. Todo. Aí ele me ofereceu uma caixa, que a gente entra dentro da caixa, tem uma lâmpada lá dentro. E eu falei: eu não quero esse negócio, não. Vou ficar em Deus. Aí passados uns dias eu fui no médico e ele falou assim: rapaz, tem uma luzinha, você podia comprar essa lâmpada aí, para você fazer umas sessões, você está lá na sua casa mesmo. Peguei, entrei na internet e comprei o negócio. Mas a recomendação era o seguinte: você não fica mais do que 5 minutos, não deixa pegar a luz no olho, senão te cega. E se ficar mais de 5 minutos, se for muito perto, te queima. Eu falei: tá bom. Aí uma bela noite, aliás, eu dormiu. Eu falei: opa, hoje é dia, eu tenho que fazer a luzinha. Fui lá dentro, peguei a luzinha. Aí pus ela aqui, cabelo fechado, olhava o cronômetro. Quando faltava menos de 1 minuto para acabar, eu marquei lá 5 minutos. Eu dormi. Isso era mais ou menos meia-noite. Eu acordei 2 horas da manhã com ardor aqui no peito. Eu estava com um pijama igual a ver. Eu fiquei com um V aqui durante uns 2 anos. Mas queimou e deu queimadura de, sei lá, 3º grau, o que é aquilo. E meu rosto todo queimado. Eu falei: misericórdia. E era meio de feriado. E eu tentava falar com o médico, não conseguia, não tinha onde. Eu vou ter que esperar esse médico.
Falei, o que eu vou fazer? Eu mesmo comecei a passar creme para melhorar o ardor, porque não aumentava o ardor e tal. Quando foi na terça-feira, na quarta-feira, fim de feriado, eu fui no médico. Aí quando eu cheguei lá, ele olhou, tirou os negócios que estavam no meu rosto. Rapaz, você não tem mais nada não. Você teve uma overdose desse negócio, você não tem mais nada não. Você está curado. Eu fui curado para a glória de Jesus. Amém? Pastor, mas passava a palavra do Senhor. Sim. Mas deserto foi feito para a gente atravessar. Porque tem propósito no deserto. No deserto a gente amadurece, a gente cresce, a gente fortalece, a gente busca mais a Deus. E Deus me curou. Pastor Betinho foi alcançado, eu digo de um testemunho aqui, que Deus me curou do meu problema, do meu infarto, me livrou da morte. Ele recebeu a bênção através da internet, que ele estava em casa, e foi curado também em nome de Jesus. Esse é o Jesus que a gente crê. Esse é o Jesus que ressuscitou Lázaro. E nesta noite, Ele vai fazer resplandecer na tua vida, ressuscitar na tua vida aquilo que precisa ser ressuscitado. Pode ter certeza disso. Não tem impossíveis para Deus agir. Amém? Amém?